Deu errado, gente. Hoje deu errado. Deu ruim. 이번 영상의 주인공은 브라질에서 온 여행 유튜버 커플입니다. 두 사람은 세계 곳곳의 시장과 골목을 돌아다니며 그 나라의 진짜 얼굴을 카메라에 담아온 여행자들입니다. 이번에는 부산의 자갈치 시장과 감천문화마을을 차례로 둘러보며 한국 사회의 여러 단면을 마주하게 됩니다. 영상은 이런 장면들로 시작합니다. Fala, galera que tá indo muito bom. Diferente dos coreanos que estão se escondendo do sol, eu tô aqui, gente, pegando uma vitamina, que sol é muito bom. 하루를 여는 이 장면에서 흥미로운 대목이 하나 있습니다. 한국 사람들이 햇빛을 일부러 피한다는 지적이죠. 실제로 한국에서는 오랫동안 하얀 피부를 선호해왔고 그 영향으로 양산이나 모자, 자외선 차단제를 챙기는 사람들을 거리에서 쉽게 볼 수 있습니다. 서양권에서는 오히려 태닝한 피부를 건강하고 매력적으로 여기는 경우가 많다 보니 이런 차이가 외국인 여행자에게는 신기한 풍경으로 다가오는 것이죠. Estamos no mercado do peixe, gente, o mais famoso e o maior daqui também, vocês vão ver, é gigante. Aqui já tem uma feira, né? Onde o pessoal prepara os peixes ali, ó. Já tinha até o pessoal oferecendo os peixes pra gente. E nós não filmamos feira de peixe lá em Fortaleza, em São Luís, João Pessoa e várias outras cidades do Brasil? Pois é, gente. Agora vamos filmar a feira do peixe aqui em Busan. 이들이 도착한 곳은 부산을 대표하는 전통 수산시장이죠. 이 커플은 브라질의 여러 해안 도시에서도 수산시장을 다녀본 경험이 있다고 말하는데 그만큼 세계 각지의 시장 문화를 비교하며 볼 수 있는 안목을 가진 여행자들이라고 할 수 있습니다. 시장에 들어서자마자 상인들이 적극적으로 손님을 부르는 모습부터 마주하게 되는데 이는 한국 전통시장 특유의 활기찬 분위기를 상징하는 장면이기도 합니다. Nada. Olha aquilo ali, amor, tá se mexendo. Oh my god! Delicious? Very good. Será, gente, que eu vou gostar? Ah, eles cortam e tu come. 살아 움직이는 해산물 앞에서 놀라는 반응은 외국인 여행자들에게서 공통적으로 나타나는 모습이죠. 한국의 수산시장에서는 활어와 갑각류, 조개류를 살아있는 상태 그대로 팔고 그 자리에서 손질해 먹는 방식이 일반적입니다. 서구권에서는 대부분 손질되고 포장된 수산물을 마트에서 구입하는 것이 익숙하다 보니 눈앞에서 꿈틀거리는 생물을 보는 것 자체가 상당한 문화 충격으로 다가올 수 있습니다. É aquele peixe que tem um formato sugestivo, né? Credo, gente. O peixe tá mijando. Water. Ah, ok, gente, é água. Sweet. Ele é doce. Gente, o peixe é sweet. Como é que pode? 특히 생선살에서 단맛이 난다는 대목이 흥미로운데 실제로 자갈치 시장처럼 바다에서 갓 잡아 올린 활어는 숙성이나 냉동을 거치지 않은 신선함 덕분에 감칠맛과 단맛이 두드러지는 경우가 많습니다. 외국인 여행자 입장에서는 이런 신선한 맛을 직접 경험하는 것 자체가 특별한 여행의 즐거움이 됩니다. Agora fica a pergunta, gente, por que tem tantas senhoras trabalhando? Quando a Coreia entrou em guerra, muitos homens foram para o campo de batalha. As mulheres eram responsáveis por alimentar as famílias. Preservou e elas estão aqui, trabalhando até os 90 anos e às vezes até a morte. A gente vê muitas mulheres trabalhando, senhorinhas trabalhando. E o povo, gente, coreano, hoje é conhecido por K-pop, dorama, mas é um povo muito forte, são pessoas muito fortes, principalmente os mais antigos. 이 대목은 이번 영상에서 가장 묵직한 부분이라고 할 수 있습니다. 시장에서 나이든 여성 상인들이 유독 많은 이유를 6.25 전쟁의 상흔에서 찾고 있는데 실제로 전쟁으로 수많은 남성들이 목숨을 잃으면서 여성들이 생계를 책임지는 경우가 크게 늘었던 것은 한국 근현대사에서 잘 알려진 사실이죠. 특히 부산은 전쟁 당시 낙동강 방어선 안쪽에 위치해 북한군에 점령되지 않았던 지역으로 전국 각지에서 피난민들이 몰려들었던 곳이기도 합니다. 이 시기 여성들이 시장에서 억척스럽게 생계를 꾸려간 역사가 지금까지도 시장 문화에 남아있다는 해석이죠. K-팝과 드라마로 대표되는 오늘날의 화려한 한국 이미지 이면에는 이렇게 전쟁을 딛고 일어선 세대의 고단한 삶이 자리하고 있다는 점을 외국인 여행자가 짚어낸 것은 상당히 인상적인 관찰이라고 할 수 있습니다. Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Tem ostra, tem marisco, tem aqueles abalones. Só que são vários tipos diferentes. Olha aí, gente, esses aqui são os famosos abalones que apareceu muito na série. Esses abalones a gente vai ver muito lá na ilha de Jeju. Pesca esses abalones são senhoras que às vezes elas têm 80 anos, galera. Então elas mergulham até 20 metros, né, de profundidade sem equipamento nenhum e elas pescam. 전복을 보며 제주도의 해녀 이야기로 자연스럽게 넘어가는 장면이죠. 제주 해녀는 산소통 같은 장비 없이 맨몸으로 물질을 하는데
이들 중 상당수가 70, 80대의 고령임에도 여전히 물질을 이어가고 있고 이러한 독특한 문화는 세계적으로도 그 가치를 인정받아 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 바 있습니다. 영상에서 언급된 예능 프로그램은 제주를 배경으로 한 인기 프로그램인데 이렇게 방송 콘텐츠를 통해 한국의 지역 문화가 해외 시청자들에게도 알려지고 있다는 점을 보여주는 대목입니다. Vão limpando o peixe, porque se eu quiser comprar ele aqui, ó, fresquinho, elas limpam pra gente fazer lá no restaurante, lá em cima. Mas não é só meio metro quadrado, não. Pensa num negócio grande. É gigante, gente. Tem 4 ruas dessa daqui, ó, cheia de barraquinha de peixe. Cada um tá vendendo uma coisa diferente. Isso aqui é um paraíso, meu brother. A maioria deles, galera, eles comem cru. Então eles tiram do mar, corta ali, não coloca nem limão nem sal não, shoyu, alguma coisa com quincho, ó, e manda pra... 아래층 시장에서 원하는 생선을 직접 골라 구입하면 위층 식당에서 바로 요리해주는 방식은 손님이 신선도를 직접 눈으로 확인한 뒤 즉석에서 조리를 맡길 수 있다는 점에서 이는 세계 여러 나라의 여행자들에게 특별한 경험으로 다가옵니다. Dá pra pensar que isso aqui era uma vilinha, cara, de pescadores. Olha o naipe, parece um shopping. Então essa galera, na época da guerra, eles foram pro mar pescar, as mulheres, os maridos foram pra linha de frente da guerra, a maioria morreu. Quem a Coreia do Sul não conseguiu perseguir para não voltar, para voltar para lá, a maioria tá perdido para lá até hoje. E eles construíram isso aqui para eles poderem sobreviver. E hoje é uma das galeras mais ricas do planeta. E tem um detalhe, é por isso, gente, que a educação para eles, um filho entrar na faculdade é tão sério, é tão importante. Porque para eles, a única alternativa, principalmente aí mais no passado, era estudando, era os filhos se formando numa faculdade de Seul, se tornando médico e tal, profissionais, né, bem requisitados para eles poderem ter uma vida melhor. Então por isso que o estudo é tão importante para eles, porque eles sofreram muito. 전쟁 직후 헤어진 가족들이 다시 만나지 못한 채 살아가야 했던 이상가족의 아픔까지 짚어내는 대목이죠. 전쟁이 끝난 뒤에도 휴전선으로 남과 북이 갈라지면서 북에 가족을 두고 온 피난민들은 평생 소식조차 알 수 없는 경우가 많았습니다. 그런 상실감 속에서도 오직 생존을 위해 시장을 일구고 키워온 결과가 오늘날 국내에서 손꼽히는 규모의 수산시장으로 발전한 것이죠. 작은 어촌에서 시작해 현대적인 몰처럼 보일 정도로 성장한 시장의 모습은 한국 경제가 폐허 위에서 빠르게 일어선 압축 성장의 축소판이라고도 볼 수 있습니다. Estão vendendo peixe aqui, ó, na rua também. Que interessante, cara. E elas não têm vergonha de trabalhar. E como eu falei pra vocês, a maioria aqui, ó, trabalha até os 90 anos. Sai daqui só pra morrer. Tanto que eles trabalham, eles têm esse orgulho de trabalhar. Então aqui você vê idosos trabalhando, as idosinhas toda corcunda, catando lixo às vezes, então é dolorido, sabe? É que o sistema não perdoa, não. Amor, olha o tamanho da rua. Lapada, maluco. Gente, é peixe infinito. Aqui tem toda uma rua com barraquinhas, eu não sei se são barraquinhas clandestinas, não sei porque não tá lá dentro, não sei. 시장 상인들의 삶에서 교육열로 이야기가 이어지는 부분이죠. 전쟁과 가난을 몸소 겪은 세대에게 자녀 교육은 계층 이동을 위한 사실상 유일한 사다리였습니다. 이러한 배경 속에서 한국 특유의 높은 교육열이 형성되었고 좋은 대학과 전문직에 대한 선호가 사회 전반에 뿌리내리게 된 것이죠. 부모 세대가 겪은 고생이 자녀 세대의 교육에 대한 절박함으로 이어졌다는 점은 외국인의 시선으로 봐도 한국 사회를 이해하는 중요한 열쇠 중 하나로 보였을 것입니다. É que os coreanos, no geral, eles não gostam de pessoas à toa, pessoas preguiçosas, que ficam sem trabalho, sabe? Para eles, ficar sem trabalho é algo assim desonroso, porque eles ficam pensando, como que a pessoa está sem trabalho, sendo que tem trabalho aí nas fábricas, tem para vender peixe, tem um monte de coisa para fazer e é quase que impossível ficar. 근면함을 중요한 미덕으로 여기는 한국 사회의 단면을 짚어낸 대목입니다. 일할 수 있는데도 일하지 않는 것을 부끄럽게 여기는 정서는 앞서 나온 시장 어르신들의 노동 문화와도 맞닿아 있죠. 이는 전후 급속한 산업화 과정에서 형성된 근로 중심의 가치관과도 무관하지 않습니다. 물론 오늘날에는 청년 실업 문제처럼 개인의 노력만으로는 해결되지 않는 구조적인 어려움도 함께 존재하지만 적어도 나이 든 세대에게는 노동 그 자체가 자존심이자 삶의 방식으로 자리 잡아 있다는 점을 확인할 수 있는 장면입니다. Seu estômago. E é isso, daí nós pedimos um peixinho assado, aí vem de acompanhamento pimenta, cenoura, kimchi, 2 batatinhas aqui, só batatinha pura, vem uns molhinhos aqui também, rabanete, uma folhinha verde, tá com cara de que não tem sal.
Oh, Jesus, obrigado. Nossa, que carninha branquinha, né? Olha, tá bonito isso aqui, viu? Oh, Jesus, obrigado. A carninha é bem branca. E aí, Faltou amor? só um arrozinho, ó. Um arroz e um feijão. Detalhe, os caras que preparou pra gente são Bangladesh. Eles falaram assim, ó, Rony, falaram assim, o tempero vai ser muito forte pra vocês. Eu vou preparar um pouco mais de boa pra turista, então tá com limãozinho, com sal, tá top, viu? Olha aí, gente. A carne do peixe é bem branquinha, ó. E ele tá bem suculento assim, ó, crocante aqui por fora. Muito gostoso. 시장 안작은 식당에서 생선구이 한 상을 마주하는 장면인데 몇 가지 눈여겨볼 대목이 있습니다. 먼저 자갈치 시장에서도 외국인 이주 노동자들이 함께 일하고 있다는 사실인데 이는 한국 사회가 더 이상 단일한 노동 인구로만 이루어져 있지 않다는 것을 보여주는 장면입니다. Pegamos ônibus e agora a gente está indo conhecer a famosa comunidade favela, que não é favela. Aí pegamos um ônibus aqui pra chegar até lá, cerca de 5 minutos, e tem um senhor muito querido ali, ó, que ele viu que nós somos turistas e ele tá dando informações pra gente. A gente ia parar num ponto antes, ele falou, não, espera que vocês têm que parar aqui nesse que é pro turista. O senhorzinho, acho que ele viu que a gente era turista, ele falou, não, espera, vocês vão descer na próxima parada. É. Gente boa demais. Há uma favela na Coreia do Sul, aqui em Busan. Como vocês podem ver, ó, tudo aqui foi construído. Tem pra vocês que eles vieram fugido pra cá, ficou assim, tipo, e aí, onde é que a gente vai morar agora? Que nem os escravos do Brasil, quando os escravizados, quando receberam a liberdade, né? Cara, eles vieram pro morro, não tinham onde morar. Então, a galera começou a construir as casas, que como eles não tinham condição de construir, foram construindo no morro. Até que passou os anos, tudo isso aqui, ó, se transformou numa cidade. 이제 이들이 향한 곳은 부산의 대표적인 명소인 산비탈 마을입니다. 형형색색의 집들이 계단식으로 늘어선 이곳은 흔히 한국의 산토린이라는 별명으로도 불리는데 앞서 자갈치 시장에서 언급됐던 전쟁 피난민들의 역사와 그대로 이어지는 장소이기도 합니다. 갈 곳 없던 피난민들이 산 중턱에 하나둘 집을 지어 올리면서 자연스럽게 마을이 형성되었고 이것이 브라질의 빈민가와 시각적으로 닮아 있다 보니 이 여행자는 자연스럽게 고국의 풍경을 떠올린 것이죠. 다만 실제로는 이곳이 정부 주도의 도시재생 사업을 거치며 알록달록한 색으로 새롭게 단장된 지금은 관광 명소로 완전히 탈바꿈한 마을이라는 점이 이어지는 장면에서 드러납니다. Mas tem essas máquinas aqui de água que fica aí ao ar livre. Então você pode vir aqui qualquer hora e comprar que não vai acontecer nada. Porque a ideia que a gente tem de favela é uma coisa, né? E realmente aqui não é só um lugar, deram um nome para comparar, não, aqui de fato era. É que todas as casas têm saneamento básico. Tem internet 5G, tem rede elétrica, tem água encanada, esgoto. E não é um local assim perigoso, né? É um lugar onde as pessoas vêm admirar. Tanto aqui é tão organizado que tem algumas ruas que é proibido ficar falando. Que como tem muito turista, e a galera já não gosta mais tanto turista, porque acaba tirando o sossego das pessoas, né? E aí, gente, é tão organizado que aqui, ó, tem banheiro público pra homem e pra mulher separado. E o povo fala que aqui é o lado pobre da Coreia, né? Só que lá em Seul tem uns bairros mais precários, assim. Só que eles foram construindo conforme pegasse a luz do sol. Por isso que não é tudo muito amontoado. Gente, banheiro limpinho, com papel higiênico daqueles bons, assim, com a folha mais grossinha, sabonete para lavar as mãos. E uma coisa interessante que eu não imaginava que eu ia ver, dentro do banheiro tinha um botão falando que se acontecesse alguma emergência era para apertar o botão, que era da polícia. E fora ali também, onde lava a mão, tinha outro botão com um telefone para apertar e falar direto com a polícia. Vou mostrar aqui de cima para vocês, ó. Que doido, cara, ó. É muito parecido. Fica a pergunta, né, gente? Se a Coreia ficou rica, por que esse bairro ainda existe, né? Será que a Coreia resolveu preservar a pobreza ao invés de demolir ela? Na verdade, eles preservaram o bairro, como eu falei pra vocês, porque a maioria das pessoas, apesar de ser conhecida como uma favela, de fato, as pessoas aqui, elas não são pobres. É pobre assim que a gente olha a casa, a gente, poxa, aquela ali, né? Uma casa simples. Uma casa simples, mas não, eles têm energia, tem internet, o governo interviu, então o próprio governo mandou todo mundo pintar aí, ó, pinta de uma cor diferente que é pra ficar colorido, pra vocês receberem os turistas aí, ó. Acabou que de um negócio feio ficou bonito, cara. 산동네라고 해서 낙후된 빈민가를 떠올릴 수도 있지만 이곳은 전기와 수돗물, 하수도는 물론 오지 인터넷까지 갖춰진 곳이라는 점을 강조하고 있죠.
이는 겉모습만으로 판단하기 쉬운 선입견을 스스로 바로잡는 장면이기도 합니다. 실제로 이 마을은 과거에 가난했던 산동네를 철거하는 대신 예술가들의 벽화와 조형물을 더해 문화마을로 탈바꿈시킨 도시재생의 대표적인 성공 사례로 꼽힙니다. 낡고 가난한 동네가 아니라 오히려 안전하고 정돈된 관광지로 자리매김했다는 점이 외국인 여행자에게는 뜻밖의 발견으로 다가온 것이죠. Aí a moto tá aqui, dá pra deixar a moto parada aí de boa. A gente tá percebendo que o lixo fica tudo organizadinho assim, ó. Eles separam geralmente papelão dos lixos recicláveis, do orgânico. Bora entrar pra ver o que tem pra cá, cara. Mas tudo muito silencioso. Olha só. As casinhas aqui bem simples. E aqui, gente, é tudo organizado. Pode subir só até ali, ó. Não pode mais subir porque tem regra e tudo mais aqui. Mas bem organizadinho, bem bonita. Ali já tem umas construções, um telhado mais simples. As casas bem pequenininhas. Fui atrás de um suco aqui pra comprar, ó. O suco puro, só o copo, ele é 8 mil. Mas com gelo, ele custa 5 mil. Então 3 mil, você paga só pelo gelo. Esqueceram que eu sou brasileiro. E o pior é que assim, é tão perfeito, gente. Claro que não é perfeito, tem as suas dificuldades, mas é tão bom. O país tem tantas coisas boas que a gente vai falando pra vocês que parece que a gente tá passando pano, que a gente tá exaltando demais. Só que não é isso, a gente apenas vai falando aquilo que a gente vai percebendo de verdade, sabe? Que realmente as coisas são legais, é organizado, é bom, é limpo. São verdades, realidades. 세심하게 분리된 쓰레기통, 그리고 정해진 구역 이상은 들어갈 수 없도록 통제된 골목까지, 이 모든 것이 이곳이 단순한 주거지가 아니라 철저히 관리되는 관광지라는 사실을 보여주죠. 실제 주민들이 살고 있는 구역과 관광객이 둘러볼 수 있는 구역이 나뉘어 있다는 점은 지역 주민들의 사생활을 보호하면서도 관광산업을 유지하려는 균형 잡힌 운영 방식이라고 할 수 있습니다. 이런 세심한 관리 시스템은 여행자에게는 다소 낯설게 느껴질 수 있지만 동시에 한국 사회의 질서 의식을 보여주는 대목이기도 합니다. Mas pela pobreza. Então a galera não vem aqui pra ver carro moderno, vem pra ver gente pobre. E chega aqui e não é o que as pessoas veem. Na verdade, não é pobreza. As pessoas vêm aqui para ver o bairro revitalizado, a comunidade que de um lugar muito pobre, que realmente tinha muita pobreza, mas ao passar dos tempos, com a melhoria da Coreia e tudo mais financeira, hoje é um bairro assim onde as pessoas vêm se inspirar. Hoje é um lugar aqui super turístico, que gera renda, que gera dinheiro aqui para as pessoas. 이 대목은 이번 영상에서 가장 성찰적인 부분이라고 할 수 있습니다. 가난했던 마을이 이제는 오히려 그 가난의 역사 덕분에 유명해졌다는 역설을 짚어내면서도 정작 지금 이곳에서 눈에 보이는 것은 가난이 아니라 재생과 회복이라는 점을 분명히 하고 있죠. 이는 이른바 빈곤 관광을 둘러싼 국제적인 논쟁과도 맞닿아 있는 지점입니다. 다만 이 마을의 사례는 단순히 가난을 구경거리로 소비하는 것이 아니라 낙후된 지역이 지역민들의 소득과 일자리로 이어지는 지속 가능한 문화 콘텐츠로 전환된 성공 사례에 가깝다는 점에서 의미가 있습니다. Annyeonghaseyo. Gente, esse café é numa ladeira, mas pensa numa ladeira que tá subindo. Se fosse qualquer outro país, olha ali. Se fosse qualquer outro país, o Uber estaria xingando a gente agora. Mas ele falou o seguinte pra gente, a gente tá passando no tradutor. Ele falou, ok, tome café e tenha uma boa visão. Ainda agradeceu a gente por estar vindo. Chegamos aqui no Mirante. Só faltou tocar aquela música, um E aí Por quê? aqui, ó, é para ter uma vista linda da cidade. Aqui tem uma vista toda da cidade, a gente já conseguiu ver a cidade toda, o mar. Só que de repente, gente, começou uma neblina, não tava programado isso pra hoje, foi agora de tarde. É. E aí a gente queria encerrar com chave de ouro essa passada aqui em Busan. Olha né? que Mas linda a cidade de Busan. eu falei que Busan é uma cidade bipolar, cara, porque uma hora tá chuva, outra hora tá sol, ela não obedece o tempo. Uma cidade muito louca, então. 수많은 계단을 오르고 우버까지 불러가며 어렵게 도착한 전망대에서 정작 기대했던 풍경은 짙은 안개 속으로 사라져버린 장면이죠. 오랫동안 마음에 담아두었던 풍경을 결국 보지 못한 채 발길을 돌려야 했던 이 장면은 화려한 성공담만 담기 쉬운 여행 콘텐츠 속에서 오히려 솔직하고 인간적인 순간으로 다가옵니다. Há muito tempo tentando, já com esse rios guardado, eu queria ver essa imagem aqui. Eu não sou de muito lugar hypado, mas nesse aqui eu tava com muita vontade. Então hoje eu fiquei muito triste, mas quem sabe ano que vem, se a gente voltar aqui na época das cerejeiras, né, a gente consegue. 아쉬움을 뒤로하고 다음 계절을 기약하며 하루를 마무리하는 장면입니다. 자갈치 시장에서 마주한 전쟁의 역사와 억척스러운 삶,
감천문화마을에서 확인한 재생과 회복의 이야기, 그리고 변덕스러운 날씨 앞에서 느낀 솔직한 아쉬움까지 이번 부산 여행은 화려한 관광명소 소개를 넘어 한국 근현대사의 굴곡을 함께 짚어본 시간이었다고 할 수 있습니다. 외국인의 눈에 비친 한국은 완벽하지도 늘 아름답지만도 않지만 그 안에는 폐허를 딛고 일어선 강인함과 따뜻한 정이 함께 담겨 있었죠. 이것으로 이번 영상 소개를 마칩니다. 지금까지 호떡 이슈였습니다. 감사합니다.